João capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então lhe disse: Tirai a agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: Todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este primeiro dos sinais miraculosos de Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Bom, vocês já conhecem, talvez a maioria de vocês conheça essa passagem, né? Mas é engraçado ver que Jesus começa o seu ministério, faz o seu primeiro milagre de uma maneira tão diferente, né? Imagina que você fosse o Messias, que você viesse ao mundo e quisesse mostrar para todo mundo que você é o Filho de Deus. Qual que é o primeiro milagre que você iria fazer? Você ia transformar água em vinho ou você ia, sei lá, ressuscitar alguém, transformar pedra e dar de comer para todo mundo, ou curar um monte de doença? Jesus começa o seu ministério transformando água em vinho numa festa de casamento. Isso fala o seguinte, que a primeira coisa que eu quero falar para você é que Jesus está preocupado e se importa com os detalhes mais insignificantes, que a gente acha insignificantes na nossa vida. Qualquer necessidade que nós tenhamos, o Senhor está atento e ele se importa e está disposto a intervir, como ele fez nesse casamento. Você concorda comigo que trazer vinho para uma festa de casamento não é das coisas mais importantes? Ninguém ia morrer porque ia ficar sem vinho, tá certo? Mas Jesus fez um milagre e transformou a água em vinho naquela festa. Então, eu queria que você soubesse disso, que Jesus se importa com o menor dos detalhes da sua vida. O vinho fala de trazer alegria. Então, Jesus está preocupado com a sua alegria. Jesus está preocupado em trazer uma plenitude para você. Aliás, naquele texto que muitas vezes a gente ouve na hora dos dízimos das ofertas, né? Trazei os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, se eu não abrirei as janelas do céu, né? E abençoarei a sua colheita e os seus lagares. Lagares é de vinho. Lagares é vinho. Então, o Senhor, quando a gente faz essa oferta para Deus, quando a gente se preocupa com o Senhor, quando a gente dá o melhor para o Senhor, Ele não só sustém aquilo que é para o nosso dia a dia, para a gente ficar vivo, né? O pão, mas Ele também se preocupa em nos dar o vinho, que significa alegria. Então, nosso relacionamento com o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades, não importa o que seja. E Jesus mostra isso, começando o seu ministério, transformando água em vinho, trazendo alegria para aquela festa. A segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, que Jesus estava sendo convidado para aquele casamento, né? Mas não basta Jesus estar na festa. No versículo 5, a mãe de Jesus disse assim: fazei tudo o que ele vos disser. Então, quando a gente pensa em Jesus na festa, junto com a gente muitas vezes assume que a gente não vai passar por necessidades, que a gente não vai passar por crises ou problemas. E isso é um engano. A nossa vida é cheia de altos e baixos, e acontecem tragédias, acontecem problemas, a gente passa por crises. Mas, se Jesus estiver conosco, a gente passa de uma maneira diferente por essas situações. Jesus não prometeu uma vida fácil, mas ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é que deve nos dar alegria e sustentar a nossa esperança. Mas aqui tem uma chave muito importante.
a mãe de Jesus falou o seguinte: fazei tudo que ele vos mandar. Então, para que a atuação de Jesus se manifeste na nossa casa, na nossa vida, é necessário que haja da nossa parte obediência à sua palavra. Fazer tudo que ele nos ordenar. E não importa o que seja. Muitas vezes a ordem vai parecer loucura para nós. Mas a nossa parte é obedecer e depender dele. Né? Então, isso é uma coisa importante. Jesus na nossa vida não significa que a gente não vai passar por problemas, mas que ele na nossa vida tem solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E que a chave para que isso aconteça é a nossa obediência. A segunda coisa que eu quero dizer é que, por mais que a gente tente controlar as circunstâncias, e quando alguém prepara uma festa, se prepara para ter aquilo que é necessário. Né? Por mais que a gente se preocupe, muitas vezes a gente vai estar vulnerável. A gente não tem controle sobre todas as coisas. A gente pode se precaver, a gente pode se planejar, pode se preparar, mas eventualidades acontecem e a gente não tem controle sobre essas coisas. Né? Em algum momento acabou o vinho, mesmo que aquela família tivesse se preparado para ter vinho em abundância. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo que a gente passe e esteja vulnerável, o que o Senhor tem para nós é muito superior. Tanto que Jesus, quando as pessoas provaram no vinho, falaram assim, nossa, todo mundo serve o vinho bom no começo, porque aí todo mundo já fica vendo, depois toca o ruinzinho, que ninguém vai perceber mais nada. Mas Jesus ofereceu o melhor no final. Quando os nossos recursos acabam, o Senhor vem e traz aquilo que é superior àquilo que a gente tinha tentado fazer com o nosso próprio braço, com a nossa própria força. E isso mostra todo o conjunto daquilo que Jesus, do que é o ministério de Jesus. Né? E uma outra coisa que mostra isso, e é por isso que eu acho que Jesus fez esse milagre no começo do seu ministério, porque ele queria mostrar o que a vinda de Jesus queria trazer para as pessoas. O que significava a presença de Jesus. Né? Se você prestar atenção, a água da purificação, aquelas talhas, eram talhas de purificação, ou seja, as pessoas chegavam na casa e usavam aquela água para se purificar. Né? Água suja? Não, era uma água limpa e elas usavam aquela água para se purificar. Elas pegavam daquela água, lavavam as mãos, lavavam os pés. Não contaminava a água, tirava de lá e usava aquela água para se purificar. Né? Mas, se a gente lembrar, essa água foi transformada em vinho. E quando Jesus está lá na ceia, no final do seu ministério, quase para ser entregue na cruz, como é que era a última ceia? O que ele falou? Ele reparte o pão, toma o vinho e fala assim, esse vinho é o vinho da nova aliança, que é derramado por vós, com o perdão dos vossos pecados. Então, a água que foi usada ali, Jesus transformou no vinho que ia representar aquilo que nos ia purificar. Percebe? A água que era usada para purificar, Jesus usou para transformar em vinho, que é o sinal do seu sangue. Então, isso aponta para o ministério todo de Jesus. Ele é aquele que se importa conosco, não importa quais sejam as circunstâncias, é aquele que provê aquilo que nós precisamos, de uma forma muito além daquilo que nós poderíamos ter feito. E também, esse milagre aponta para o fato de que Jesus é aquele que de fato nos purifica. Então, esse milagre aponta para todo o ministério de Jesus, o que ele representava. Por isso que Jesus fez esse milagre como o primeiro milagre do seu ministério. Porque nesse milagre a gente entende o que Jesus estava mostrando, o que ele ia fazer, qual que era o ministério dele na nossa vida. Mas como eu falei, existe uma chave, que é a obediência. Fazer tudo que ele vos mandar. Então, se a gente quer experimentar a bênção do Senhor, a presença dele, né, não basta simplesmente a gente chamar ele para estar conosco. É necessário que haja obediência da nossa parte. E quando a gente obedece ao Senhor, a gente cria um novo relacionamento com ele. Não só de usar aquilo que ele pode nos dar, mas de sermos servos do Senhor, de obedecermos à sua vontade. E por causa disso nós somos transformados. Quando a gente obedece, a gente é moldado, a gente é transformado, é lapidado
de acordo com aquilo que ele tem para a nossa vida. Quando a gente obedece, a gente se coloca debaixo da autoridade dele e da dependência. Aquela família não tinha mais vinho. E eles dependiam do milagre de Jesus. Mas para que isso acontecesse, eles tiveram que obedecer. Fazer aquilo que Jesus tinha mandado eles fazer. E quando a gente faz isso, a gente vai experimentar na nossa vida a alegria, que é o vinho que o vinho representa, mas uma alegria que não é aquilo que a gente pode criar a partir de nós mesmos. É algo sobrenatural muito superior àquilo que a gente poderia experimentar. Então, muitas vezes, quando a gente acabam os nossos recursos, ou acabam as coisas que nos dão alegria, as coisas nas quais a gente se baseia, é a hora da gente fazer a vontade do Senhor, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua vontade, para que Ele faça o milagre e nos traga o vinho que de fato vai trazer alegria, um vinho muito superior. Não só traz alegria, mas também traz a purificação dos nossos